curso Pais, Avós, Retorno às Aulas. Nós vamos falar de algo bem interessante, a dificuldade de concentração que é comum na infância. Em muitos casos faz parte do desenvolvimento natural, tá, pessoal? No entanto, quando a desatenção se torna frequente e começa a prejudicar a aprendizagem, a convivência social e a rotina da criança pode ser um sinal de alerta. Para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber no estúdio o médico neurologista, Dr. Fernando Zanetti. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, querida. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Primeira vez aqui. Que legal. Primeira de muitas. Esperamos que sim. Tá focado? Tá concentrado? Bastante. Gente, mas olha só. Já existem estudos que apontam que as gerações nativas digitais, que são a Z e a Alfa, e para você que não sabe essa nomenclatura, a geração Z é a partir de 1990. A Alfa de 2010, então toda essa geração que vem desse ano, inclusive o doutor, pode ter alguma diferença. Eu queria saber se essas gerações nativas têm foco e concentração diferente das demais gerações. Então, hoje em dia, com a questão de, principalmente mudança digital, avanço de tecnologias, a gente sabe que é muito comum a gente ter uma mudança dessa questão de paradigma de atenção e foco. Sim. Tanto de um lado considerado normal, um lado não patológico, quanto de um lado considerado anormal ou patológico. Sim. Que é o que a gente fala muito do TDAH. Sim. Hoje em dia, principalmente com questão de redes sociais, de vídeos, seja YouTube, seja TikTok, redes sociais de forma geral, a gente é bombardeado com uma quantidade muito grande de informações. Muito. E a gente vê vídeos muito rápidos. Sim. Que é o que a gente chama hoje em dia de dopamina de liberação rápida ou a sensação de prazer, de recompensa muito rápido. Olha. Então, é muito comum hoje em dia a gente ver crianças, adolescentes e adultos, aquilo que a gente chama de ficar passando o feed da rede social. Então, ver vídeos curtinhos de 5, 10, 15 segundos em que você tem um estímulo diferente. Aquele estímulo vai te dar um prazer, vai te dar uma sensação de alegria, seja um vídeo engraçado, um vídeo divertido. Passou aquele tempo, você já perde aquele prazer, aquela recompensa, você quer de novo. Quer de novo, e vai. E isso aí tudo atrás. Influencia no foco, na concentração. Com certeza. Porque se a gente transfere isso para uma realidade que é fora, por exemplo, de telas, de celulares, o mundo real a gente sabe que a questão... Não é assim. Não é assim, exatamente. Para uma criança, por exemplo, que tem exposição à tela com muita frequência ou muito jovem, ela se acostuma àquela exposição de prazer muito rápido, de recompensa muito rápida. E daí uma sala de aula que é uma coisa mais monótona, mais devagar, que a professora às vezes lá na frente 30, 40, 50 minutos falando de um tema que tende a não mudar, o estímulo é sempre o mesmo, para ela vai ser muito chato. Ai, doutor, foi perfeito. Eu estava procurando, olha só, eu estava procurando na internet alguma leitura sobre isso e o doutor resumiu bem. E a partir de agora, realmente, eu vou levar como lema, como texto ou como conhecimento para as minhas próximas entrevistas. Realmente, essa liberação da dopamina. Não tem paciência de assistir um filme inteiro. E não tem paciência, gente. Quer voltar toda hora, quer ter aquele estímulo da felicidade, daquela cena marcante, do clímax do filme toda hora. E a vida não é isso. E daí você percebe que a criança está sem foco, sem concentração. Quando é que isso se mistura e vem a TDAH? Então, isso é uma coisa bem importante. Quando nós falamos de desatenção, a gente tem que ter em mente uma questão que muitas pessoas já sabem, que todo mundo tem direito a ter desatenção. Seja uma criança, seja um adulto. Vão ter situações que o estímulo não vai ser legal, você vai estar em uma situação que é desinteressante, é chata. A criança tem esse direito de ter essa desatenção. Normal. A gente sabe que isso pode acontecer. Quando que nós falamos da desatenção anormal, a desatenção patológica? A gente leva em conta, são 4 fatores que a gente sempre fala muito, que é a questão de frequência, intensidade, perseverança e prejuízo. O que são essas 4 questões? Quando nós falamos de intensidade e frequência, é basicamente aquela criança que tem a desatenção prejudicando o seu dia a dia de forma frequente, ou seja, todo dia ou quase todo dia. A intensidade fala muito em relação, isso a gente acaba muitas vezes até querendo não comparando com as crianças ao redor, que é aquela criança que, diferente das outras, ela não consegue fazer as atividades que as crianças da idade dela, por exemplo, conseguem. Já é outro sinal. Já é outro sinal que nos chama bastante atenção. A perseverança é a questão de aquilo acontecer não só na sala de aula. Porque a gente sabe todos os ambientes. Exatamente. O TDAH é uma alteração do funcionamento do cérebro da criança, do indivíduo, não é uma coisa condicionada ao ambiente. Então, a criança que vai ter dificuldade na sala de aula, é a criança que vai ter dificuldade em casa, na casa do amigo, é aquela criança que o ambiente em si pode interferir, mas ela vai ter essa dificuldade em todos os ambientes. E por último,
um prejuízo, essa dificuldade traz prejuízo na vida da criança. Ô, doutor, aumentou muito os casos? Você é um jovem, você é da geração Z. Você já está nessa galera aí das estatísticas, né? Do tal do rápido demais, já é um nativo digital. Aumentaram os casos? A verdade nua e crua é que sim. Estatisticamente a gente sabe que aumentaram os casos, aumentaram os diagnósticos de TDAH, tanto na infância quanto diagnósticos tardios no adulto. Sim. Isso, ao meu ver, e ao ver, na verdade, de muitos outros colegas, não é uma coisa ruim. Na verdade, o que está acontecendo hoje em dia é que a gente está dando muito mais diagnósticos do que antigamente. Porque evoluiu o conhecimento, a medicina, né? Eu creio que seja isso também. Mas tem relação com esse povo nativo digital, que é aquele da dopamina que você investigou? Pode ter relação? Então, na verdade, não. Não? Não, porque o mundo digital, essa juventude mais vidrada nessa questão digital, do rápido, do imediato, eles podem ter sintomas muito parecidos com o do TDAH, mas por o TDAH ser um transtorno que nós chamamos neurobiológico, é um transtorno de funcionamento do próprio cérebro, o cérebro da pessoa age daquele jeito. Se é biológico, vem de nascimento, exatamente. É hereditário? Pode ser hereditário também, de nascimento? A gente sabe que é de nascimento e pode ser hereditário. Isso, a gente sabe que tem uma influência grande da genética, então a gente sabe que pais que têm TDAH têm um risco maior de ter crianças com TDAH também. Então a gente sabe que isso é uma coisa que a gente não adquire ao longo da vida. Então, por mais que a gente viva uma era digital de muito prazer rápido, de não ter tempo, não ter vontade de ficar mais tempo num estímulo, a gente sabe que não é isso que está causando o TDAH. Foi muito bom você falar isso, porque também a banalização, todo mundo, né? A pessoa agitada tem TDAH. Isso aí eu fico pé da vida, gente, me desculpe. Porque você está banalizando uma informação importante, né? Tem que procurar um médico, né? E procura um neurologista nos sinais que o doutor falou. Doutor, nosso tempo voando aqui, né? Mas a importância do tratamento. Tem que cuidar, tem que levar a sério o TDAH, não é uma brincadeira. Com certeza. O TDAH, querendo ou não, ele ainda é muito um estigma, traz muito estigma tanto para a criança em si, quanto para a família em volta. Durante muito tempo, o TDAH era visto como aquela criança que era preguiçosa, aquela criança que não tinha vontade de fazer as coisas, aquela criança que falava sem pensar. O adulto que procrastina tudo também. A gente está falando do infantil, mas assim, né, enfim. A gente sabe que isso se prolonga para a vida adulta. Então, assim, a gente sabe que a criança, qual que é uma das grandes vantagens da criança? A gente tem um cérebro em muito desenvolvimento ainda. Que consegue ainda ser moldado e que consegue aprender. Então, a gente sabe que quanto antes a gente faz o tratamento adequado, o tratamento mais precoce, maiores as chances dessa criança conseguir contornar parte dessa dificuldade e ter um crescimento, um desenvolvimento melhor das suas capacidades futuras. Doutor, nosso tempo acabou. Ai, que pena, gente. Muito rápido. O doutor, a gente pode encontrar ele no Hospital São José, né, do Corpo Clínico. Tem arroba, doutor? Tem arroba? Tem arroba Hospital São José, né? Isso aí? Isso aí, gente. Beijo no coração. NDTV Noite e Dia com você lá, doutor. Vamos dar tchau pro pessoal. Tchau. Tchau, gente.